dia. Bom dia, queridos alunos. Nós iremos dar continuidade aos nossos assuntos. Geografia, nós estamos já no segundo capítulo. E mediante todo esse processo, mesmo de vocês em suas casas, mas nós estamos aqui trabalhando com vocês os conteúdos para que vocês possam ter esse conhecimento no decorrer dos nossos dias. Então, nós iremos falar sobre a sociedade e a construção do espaço geográfico. Muito bem. Eu trouxe aqui para vocês, no livro, página 391, mediante o nosso livro, dessa sociedade na construção do espaço geográfico, eu coloquei um conceito, né, que diz assim: espaço geográfico é todo espaço terrestre que nós observamos aí, que ele tem que ser transformado, e esse espaço ele foi transformado por quem? A natureza, pelo homem. Então, o homem, ele teve essa necessidade, ele necessitou dessa mudança. Se nós formos observar no decorrer da história da nossa humanidade, para que essa sociedade ela estivesse com essa formação, o homem ele necessitou dessa diferenciação. E aí eu coloquei aqui para vocês que o nosso espaço geográfico, ele foi todo esse espaço terrestre que tem sido transformado, como eu acabei de falar, pelo homem. Alguns pesquisadores, temos aí os arqueológicos, eles focaram na questão do DNA humano. E aí, nesse estudo, eles apontaram que os nossos ancestrais, eles são de origem do continente africano, que advém de onde? Da África. Então, para vocês terem uma ideia, então, essa dispersação do ser humano pelo nosso planeta. Então, historicamente falando, a geografia, que nós sabemos que ela é uma disciplina, que ela faz todo esse estudo do espaço geográfico, a nossa área, a localização, a vegetação, relevo. Então, o espaço geográfico, antes dele acontecer, ele era chamado de espaço natural. Por quê, professora? Porque antigamente era só matas, era só florestas. O homem ele não tinha aquela preocupação. E aí ele vivia como? Ele vivia nas cavernas, ele vivia da caça, da pesca. Então era dessa forma, era só o espaço natural. Mas por uma necessidade, o homem teve que fazer toda essa transformação do espaço geográfico, que eu coloquei aqui uma imagem mostrando como está esse espaço geográfico hoje. O homem construiu estradas, ele necessitou construir edifícios, casas, ruas, para que ele hoje pudesse ter esse conforto, porque outrora isso não existia, né? Na página 391 aí, a 390 e a 391, vocês podem observar um exemplo aí também que eu trouxe para vocês sobre o espaço geográfico. Falando da África, nós sabemos que a África, ou seja, eles indicam que essa humanidade ela teve início nesse continente. Então, a África, nós sabemos que ela é um continente que é muito imenso, né? Ele é imenso. Então, nós sabemos que a história, ela vem também falando desse processo. Então, nós precisamos de vários profissionais que fazem esse estudo geográfico, a geografia. Ela não necessita só do geógrafo, ela necessita de um historiador, ele precisa de um arqueológico, precisa de vários profissionais para fazer todo esse manejo e dar essas respostas, esses dados, o qual nós estamos estudando, focando o continente, focando estados, focando nações e assim por diante. Muito bem. Continuando a nossa aula, nós temos aqui a evolução das técnicas e a ampliação das transformações do espaço geográfico. Eu coloquei aqui para vocês duas imagens. Essas duas imagens nós estamos observando
o que era na antiguidade e a nossa atualidade, os dias atuais. Como o homem, ele necessitou dessa transformação. Na antiguidade, você pode observar ali na imagem que esse espaço aí, o homem ele não tinha essa tecnologia, máquinas potentes, a qual nós temos hoje. Então, naquela época, queridos alunos e alunas, era tudo mais difícil. O homem, que naquele tempo o agricultor, ele era chamado de camponeses, os camponeses. Então, essas pessoas da nossa antiguidade, eles tinham muita dificuldade. Eles não tinham os instrumentos para trabalhar, como nós temos hoje na nossa atualidade, que você está vendo hoje, essa tecnologia, o avanço tecnológico que veio nessa dispersação aí desse ser humano pelo nosso planeta. Então, essa dispersação que eu estou falando aqui para vocês também, essa transformação que foi necessária. Então, o conhecimento hoje é válido. Então, isso quer dizer que no nosso passado, para os nossos dias atuais, houve-se uma grande mudança. E foi necessário para que hoje nós tivéssemos melhores condições de vida. E foi necessário. Os camponeses daquela época, eles não tinham podemos dizer, falar que eles não tinham uma profissão. Ele não tinha assim, um nome correto para chamar. Era chamado de camponês. Hoje, como é que ele é chamado? Agricultor. Hoje, isso deve-se a quê? A essa transformação que foi necessária para a formação desse nosso espaço geográfico hoje, o qual nós estamos nos referindo. Ainda nessa transformação do espaço, nós já observamos hoje esse espaço geográfico, né? Nós temos hoje os meios de essa tecnologia. Hoje, um advogado, um médico, nós, professores, vocês, alunos, nós necessitamos dessas ferramentas para que nós possamos o quê? Estudar, buscar esse conhecimento, usar como forma de uma ferramenta para o nosso trabalho. Hoje os bancos, outrora, antigamente, os banqueiros, eles não tinham essa tecnologia. Eles não tinham. As pessoas, professora, você pode dizer, era na fila? Sim, mas era mais difícil. Hoje não, hoje já tem todo esse manejo, né? O banco todo na parte tecnológica para facilitar a vida, né, das pessoas e também até do profissional, que vai ter ali uma pessoa para estar orientando você, para você aprender a manusear esses equipamentos. Então, essa transformação a qual nós estamos falando, dessa evolução dessas técnicas, foi necessário. Então, o espaço geográfico hoje, nós podemos iniciar, fazer um contexto, que os seres humanos, eles eram organizados em pequenos grupos e eles viviam de maneira como se fosse o homem da antiguidade, ele vivia sozinho, isolado, né? Os nômades, eles viviam nas cavernas, eles não tinham conhecimento de nada. Então, foi necessário essa dispersação da humanidade para que hoje as coisas estivessem todas bem esclarecidas e para que a construção desse espaço ele fosse evoluindo. Mas, para isso, foi necessário o quê? Técnicas, essas técnicas que nós estamos mostrando aqui. Foi necessária essa construção do espaço geográfico, que nós podemos observar nas páginas 392 e 393 do livro de vocês. Então, todo esse processo de transformação, nós damos parte chamada de espaço geográfico. Bem no livro de vocês, na 393, eu quero só ressaltar aqui, que diz assim, o espaço geográfico a todo espaço terrestre que tenha sido transformado. Então, ele é tudo que foi transformado. Uma cidade, para que ela possa existir, ela teve que passar por esse processo de transformação, né?
Teve que passar. O homem teve que sair do espaço natural dele e se adequar com o espaço geográfico, com essa construção de casas, de ruas, de avenidas, de praças, de escolas, de hospitais e assim sucessivamente. E essa tecnologia aqui, essa ferramenta, ela faz parte dessa construção? Sim, ela faz parte dessa construção. E hoje nós estamos vivendo em pleno século XXI e na idade contemporânea da história, e nós estamos nos adequando com essas máquinas, esses avanços tecnológicos para que a gente possa ter um conhecimento bem diferenciado. Então, o aperfeiçoamento dessas técnicas também, ou seja, esse avanço tecnológico, ele vai, cada dia, eles vão se adequando, ou seja, eles vão sempre produzindo um tipo de equipamento mais sofisticado. Então, quando a gente abre esse conhecimento sobre o avanço tecnológico, nós temos esse avanço tecnológico dentro das nossas casas, nas escolas, em ambientes diferenciados, até na igreja que nós nos congregamos, nós temos hoje essas ferramentas para facilitar, né, esse conhecimento para chegar para as demais pessoas. Então, é de suma importância. Na página 395, nós temos aqui uma demonstração entre os séculos XVIII e o século XXI, falando a respeito dessa evolução das técnicas e ampliação da transformação nesse espaço. Bom, no século XVIII, foi o período que nós podemos dizer que foi um período histórico que foi marcante para a humanidade. Por quê, professora? Porque foi ali que iniciou o avanço da tecnologia. As fábricas, né, começaram a evoluir com seus equipamentos, modernização, para que a produção fosse rápida, ou seja, eles produzissem o produto, eles exportassem para outros países ou exportação e importação. O comércio ele foi o que? Evoluindo. Então, nós temos o meio de exportação e o de importação. Então, esses avanços foi uma revolução que houve-se também no século XVIII, para que os países eles se achegassem com essas novas tecnologias. Então, iniciou a partir do século XVIII. Porém, no século XXI, essas invenções tecnológicas que eu estou mostrando aí para vocês, né, não só na agricultura, não só em outros setores de vários profissionais. Em razão disso, muitas atividades econômicas no século XXI, elas começaram a produzir de forma dinâmica. Como eu falei anteriormente, o comércio melhorou a questão da exportação e da importação. Ele tanto produzia para o seu país, como ele estava produzindo para outros países, vendendo. Então, essa mercadoria, ela tem que ser produzida de boa qualidade. E para isso foi necessário o quê? Teve que haver esse avanço tecnológico para que essas máquinas potentes elas pudessem produzir em maior quantidade. Aí a gente vai falando das produções, né, farmacêuticas, eletrodomésticos, robóticas e outros serviços. Então, vários serviços estão hoje trabalhando com a questão da tecnologia para que o comércio ele possa expandir cada vez mais, né? E aí nós estamos falando aqui a questão do capitalismo, né? Esse capitalismo aí é ele que move todo o nosso planeta, queira ou não, mas o capitalismo é ele que faz toda essa evolução. Muito bem. Temos outra questão muito importante na página 398, que nós iremos falar sobre a desigual distribuição da população mundial. Meus queridos alunos, eu trouxe aqui o nosso gráfico
gráfico do nosso, mediante o nosso livro, da página 398, que nós temos aqui a distribuição da população por continentes. Então, esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, de 2015, nós observamos que os continentes, esses continentes, a Ásia, a África, a América, a Europa, a Oceania, eles são distribuídos de forma desigual. Por quê, professora? Isso cabe a cada governo fazer as suas melhores, dar a sua melhor condição para que o país, para que a sua nação, para que o seu continente ele possa se desenvolver. Eu sempre falo nas nossas aulas de geografia sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Ele é importante, porque o IDH é ali que o governo ele vai, de tudo que ele arrecadar, ele vai repassar para a educação, para a saúde, renda, emprego, dar melhores condições para que a população possa sobreviver. Então, a Ásia aí, produção em milhões. Então, a Ásia está em primeiro lugar, o continente asiático. E em segundo vem quem? A África, a Ásia está com 4.504, né, milhões. Já a África vem com 1.256 milhões e já vem a América, que nós sabemos que nós fazemos parte da América, né? Temos aí um índice, aí estamos ocupando o terceiro lugar, as Américas. E aí vem a Europa e o último vem a Oceania, gente. A Oceania, aí você observa que o déficit lá está muito baixo, né? Isso quer dizer que os governantes, cada um tem que fazer a sua parte. Por isso que eu foco muito na geografia, o Índice de Desenvolvimento Humano. É muito importante, porque ali os governantes eles vão arrecadar os seus respectivos impostos e eles vão investir no seu próprio país. Olha um problema que está no mundo todo, que estamos passando com essa pandemia. Se cada governante ele estivesse fazendo sua parte, com certeza o mundo todo estaria, a saúde do nosso país, que vamos adentrar aqui na nossa América, estaria bem melhor. Mas se cada um fizesse a sua parte, então o índice de desenvolvimento é muito importante para que ocorra essa distribuição da população de uma determinada localidade. É de suma importância. E de acordo com esse gráfico aqui que a professora estamos estudando, eu quero focar que esse gráfico aí, o continente que tem uma população que está com uma distribuição bem maior é o continente asiático, você pode observar. Então, é como eu acabei de falar, essa distribuição da população no mundo, hoje, lugares diferentes, cada um desses continentes, ele tem seu tipo de relevo, ele tem sua área, ele vem o seu clima, vem toda essa roupagem para que ele possa se desenvolver. Então, a população, essa distribuição da população mundial é de suma importância e cada governante tem que fazer o acompanhamento, né, do seu respectivo país para que ele possa acompanhar a sua evolução econômica, política, social, enfim, são vários aspectos que estão inseridos nessa distribuição da população de um determinado local. E aqui nós estamos mostrando a mundial, né? Então, em termos de continentes. Na página 399, como nós estamos focando a distribuição da população por continente em 2015, nós temos a questão de populoso ou povoado. Quando eu falo um país é considerado populoso, é quando o número total de seus habitantes é bastante elevado, né? Então, aqui no Brasil, nós temos a maior capital, né, do nosso país, é São Paulo. Então, ela é a maior capital
metropolitana do nosso país, do nosso Brasil. Então, nós podemos dizer que lá é o quê? É populoso? Sim. E como é que se faz esse cálculo, né, de uma população? É você saber a área do seu país, né, é você pegar a quantidade dessa densidade demográfica, é o número de habitantes que se tem com a área, para você ter a razão de quantos habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso é muito importante. E, ao apresentar essa elevada concentração, né, de uma população, os governantes também eles têm que ter esse manejo. Aqui no Brasil, esse ano era para ocorrer o censo, né, demográfico, mas devido a essa pandemia, está tudo parado. Aqui no Brasil ocorre de 10 em 10 anos. É justamente um censo, para saber como está o desenvolvimento do seu país, como os estados, como os municípios estão se desenvolvendo. Então, a densidade demográfica é muito importante. E para esse desenvolvimento, esse cálculo dessa distribuição da população e do território, né, nós damos aí a questão da densidade demográfica. Muito bem. Nas páginas 400 a 441, nós temos aqui fatores da população mundial. Para se falar desses fatores da distribuição da população mundial, ela vem dividida em 3 fatores para que essa população ela possa ter um acompanhamento, ela possa ter um manejo, como estão esses continentes do nosso planeta, que nós observamos no gráfico anterior, que eu mostrei para vocês, mostrando aí os continentes e como está o desenvolvimento deles, né, na distribuição das suas respectivas populações. E, em termos população mundial, nós temos esses 3 fatores bem importantes. O primeiro, falamos sobre fatores históricos. O que é que eu entendo por fatores históricos? São áreas de ocupações muito antigas. Aí eu já estou me referindo a fatores históricos. Eu poderia citar um exemplo de fatores históricos? Sim, uma civilização, um determinado tipo de civilização, seja ela de romanos, civilizações milenares, enfim. Então, é uma fonte são fatores históricos que fazem parte dessa população mundial. E se nós formos adentrar em fatores históricos, bem na nossa página 400, nós observamos que no continente asiático, as maiores concentrações populacionais elas eram observadas por uma porção do sul e leste, em razão de que eram áreas que podemos dizer que elas eram ocupadas, né, por antigas aglomerações de habitantes, e ao longo do tempo elas mostravam-se hoje mais povoadas, né? Então, naquele tempo, os fatores históricos da antiguidade, a população, eles eram aglomerações que podemos dizer que eles eram mais populosos, né? Ou seja, naquele tempo, gente, não tinha tantos problemas, né? Tantas doenças. Naquele tempo, o homem caçava, ele pescava, ele vivia de uma forma, né, bem mais saudável. Hoje não, hoje são tantas doenças aí que vêm no nosso decorrer de tanta poluição no nosso planeta, que vem ocasionando vários problemas, né? Mas, em fatores históricos, a humanidade naquele tempo, eles viviam bem mais, né? Eles tinham mais vigor, porque eles viviam da caça, eles viviam da pesca, não tinha tanta poluição como temos nos dias atuais. Fatores naturais são condições climáticas que podemos dizer que elas são rigorosas. Inclusive, eu até falei
anteriormente um pouco sobre esses fatores aí da geografia, a formação de relevo. Então, os fatores naturais são as condições climáticas que elas podem ser consideradas rigorosas, né, na ocupação humana, em razão das limitações. E aí nós observamos que nesses fatores naturais, os lugares do planeta, eles vêm apresentando condições climáticas rigorosas, ou seja, eu não posso comparar o clima do nosso país, o Brasil, com o continente africano, porque são fatores naturais, climas que são totalmente diferentes, né? E aqui nós temos um relevo bem distribuído, né? Nós temos uma área também bem, podemos dizer, rica em vegetação, e aí o nosso clima ele vai se tornar bem favorável para nós, né? As bacias hidrográficas, nós podemos questionar que nós temos a maior floresta do mundo, e isso facilita muito a questão dos fatores naturais, e isso é de localidade. A questão da localidade são diferentes, o clima, o relevo e assim por diante. Fatores econômicos. Quando eu venho falar de fatores econômicos, são áreas industrializadas e desenvolvidas. A gente já está aí a questão, né, fatores econômicos. Então, na página 441, essa questão dos fatores econômicos, nós temos aqui algumas razões históricas e naturais desses fatores econômicos que eles vêm exercendo uma grande influência na ocupação do espaço geográfico. Em geral, podemos dizer, os polos industriais, eles tiveram um grande desenvolvimento, ou seja, desde o século XVIII, quando a humanidade começou a aderir ao avanço, né, às melhorias, às melhores condições de mecanismo para que eles pudessem trabalhar, nós observamos que os fatores econômicos, eles hoje estão bem evoluídos. Esses avanços econômicos, foi necessário de que dessas ferramentas hoje, dessas máquinas potentes, para que a humanidade ela pudesse, né, se desenvolver cada vez mais. Aí nós temos o processo, né, do número de imigração, que muitas pessoas saíram dos seus respectivos países e foram para outros em busca de quê? De melhorias, foram em busca de trabalho. Então, hoje, esses fatores econômicos também, eles têm grande influência nesse processo aí das áreas industrializadas e que são desenvolvidas mediante os fatores econômicos. As populações numerosas e elevadas também, elas têm uma grande concentração nesse processo, né, de habitacionais. Também não são observadas as questões das regiões, que são pouco desenvolvidas. Então, você pode observar que a Ásia, a África, se eu vou só retomar bem aqui para o nosso, a distribuição, que você pode observar que a Ásia, entre a Ásia e a África, a população desses continentes, a Ásia está bem desenvolvida. Aí você pode dizer por quê? Porque, com certeza, o governo lá ele está dando oportunidade de melhores condições de vida para a sua própria população. E o continente africano, nós sabemos que ele tem grandes problemas, né, sociais, na área de saúde, econômica, que o governo não dá o verdadeiro cuidado para com essa população, e aí esse continente ele se torna, né, além dele ser tão grande em extensão, ele se torna pobre em questão de desenvolvimento, né, para a sua própria população. Muito bem. Queridos alunos, esse nosso primeiro capítulo,
aliás, esse capítulo 2, que é a nossa segunda aula, né, de geografia, temos as atividades que têm que ser feitas no livro. Então, tudo que a professora Maria José explicou aqui está voltado para o nosso capítulo. E nós temos as páginas que têm que serem respondidas. Eu gostaria que vocês respondessem as páginas 396, 397, 402 e a 403. E vamos fazer esse acompanhamento com vocês. E no nosso próximo encontro, a gente vai ter o momento de ter uma aula, professor, aluno, você na sua casa, eu na minha, para a gente fazer essa interação e fazer essas correções. Então, já está sendo elaborado um horário aí para que a gente possa fazer todo esse manejo com vocês. E, desde já, fiquem em casa, façam as atividades de vocês, leiam o capítulo. Eu dividi o capítulo, eu tenho sempre esse cuidado com as nossas aulas de geografia. E fiquem atentos aos dias, dos horários, para que a gente, no dia da aula, a gente possa estar nessa interação em outro momento com vocês, professor e aluno, para que a gente possa tirar as dúvidas. Tenham um bom dia a todos e fiquem com Deus.